Você não vai acreditar no que aconteceu com essa senhora. Uma simples visita a uma loja de luxo se transformou em um dos momentos mais humilhantes de sua vida. O que era para ser apenas um passeio acabou virando um verdadeiro pesadelo quando ela foi julgada pela aparência e expulsa diante de todos. Mas o que ninguém esperava é que essa história teria uma reviravolta tão impactante que calaria cada um que riu dela naquele dia. Prepare-se para sentir raiva, indignação e, no final, um gostinho de justiça que vai te deixar arrepiado. Antes de começar, já aproveita e se inscreve no canal para não perder histórias como essa que fazem a gente refletir sobre respeito e empatia. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber qual é a sua cidade e se você já passou por algo parecido. Agora vamos para o início dessa história, que vai te prender até o último segundo. A tarde de primavera trazia uma luz dourada que se derramava pelas amplas vitrines da Maison Elegance, iluminando as peças expostas com um brilho quase etéreo. Maria Helena atravessou as portas de vidro temperado com passos leves e silenciosos, como se temesse perturbar a harmonia daquele santuário de luxo. Seus cabelos brancos, presos em um coque simples, contrastavam com a opulência do ambiente, assim como seu vestido azul marinho, de corte clássico, mas claramente desgastado pelo tempo. Ela carregava uma dignidade serena que parecia fora de lugar entre as luzes estrategicamente posicionadas e o mármore polido que refletia sua silhueta pequena e curvada pelos anos. A loja estava razoavelmente movimentada para uma terça-feira. Executivas, em ternos impecáveis, examinavam carteiras com olhar crítico. Jovens herdeiras conversavam animadamente enquanto experimentavam acessórios. Vendedores impecavelmente vestidos circulavam com a precisão de bailarinos, oferecendo champanhe em taças de cristal para clientes selecionados. Ninguém ofereceu uma taça a Maria Helena. Ela observava tudo com olhos atentos e curiosos, como uma antropóloga estudando uma tribo exótica, registrando cada detalhe, cada interação, cada pequeno ritual daquele universo particular que há muito tempo havia sido seu. A primeira a notar sua presença foi Isabela, a gerente assistente, que franziu o senho por um breve momento antes de sussurrar algo para Cristina, a vendedora principal. As duas trocaram olhares significativos, enquanto Maria Helena se aproximava de uma vitrine central, onde repousava uma bolsa de couro italiano em um tom profundo de Borgonha, com detalhes metálicos dourados e o monograma discreto da marca, um ME, entrelaçado que poucos sabiam representar as iniciais da fundadora. Seus dedos, marcados pelo tempo, mas ainda elegantes, pairaram a centímetros do vidro, como se pudesse sentir a textura do couro através do ar. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios, quando reconheceu o modelo, uma releitura contemporânea do primeiro design que havia criado décadas atrás, quando ainda trabalhava em uma pequena oficina nos fundos de sua casa. As costuras duplas nas laterais, a proporção perfeita entre a alça e o corpo da bolsa, o compartimento secreto para cartas importantes, tudo estava lá. Embora agora com materiais muito mais finos e um preço provavelmente astronômico. Outros clientes começaram a perceber a intrusa silenciosa, essa figura anacrônica que parecia ter se materializado de outra época, outra classe social. Uma jovem com óculos escuros de grife na cabeça cutucou sua amiga e apontou discretamente, cobrindo a boca com a mão para abafar uma risada. Um casal trocou olhares perplexos antes de se afastar ligeiramente, como se a simplicidade pudesse ser contagiosa. Uma senhora elegante, coberta de joias, olhou para Maria Helena de cima a baixo com uma expressão que misturava curiosidade e desdém, antes de virar-se para o vendedor e perguntar em voz alta se a loja estava realmente aberta para qualquer pessoa naquele dia.
Maria Helena continuou sua jornada pela loja como se flutuasse entre as ilhas de produtos caros, imune aos olhares e comentários que começavam a surgir ao seu redor. Ela parou diante de uma prateleira de lenços de seda, tocando levemente o tecido com a reverência de quem conhece o valor verdadeiro das coisas bem feitas. O padrão floral daquele lenço em particular trouxe-lhe memórias às noites passadas, desenhando à luz de um abajur as inúmeras tentativas até conseguir a combinação perfeita de cores, a satisfação de ver seu trabalho transformado em algo tangível e belo. Cristina se aproximou com passos estudadamente lentos, observando com crescente irritação como aquela intrusa tocava os produtos sem demonstrar a menor intenção de compra. A atmosfera da loja havia mudado sutilmente, um campo de tensão se formava ao redor da visitante inesperada, como nuvens de tempestade se acumulando no horizonte. Maria Helena sentiu essa mudança, mas não se intimidou. Havia enfrentado tempestades muito piores em sua longa vida. Com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, ela se dirigiu à vitrine onde a bolsa Borgonha estava exposta e, para surpresa de todos, pediu para vê-la mais de perto. Cristina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada, trocou um olhar cúmplice com Isabela e, com um sorriso que não alcançava seus olhos, respondeu que teria prazer em mostrar a peça à senhora. O tom condescendente em sua voz era como um prelúdio musical, anunciando a humilhação que estava prestes a se desenrolar. Maria Helena apenas sorriu em resposta, aguardando com paciência enquanto o primeiro ato de sua pequena peça teatral começava exatamente como havia planejado. Cristina voltou com a bolsa Borgonha repousando sobre suas mãos enluvadas, como se carregasse uma relíquia sagrada. Seus saltos altos marcavam um ritmo staccato no piso de mármore, anunciando sua chegada como um arauto real. A expressão em seu rosto havia se transformado. O que antes era apenas um leve desdém, agora se cristalizara em um sorriso frio e calculado. Ela parou diante de Maria Helena, mantendo a bolsa a uma distância estudada, como se temesse que o mero toque da idosa pudesse contaminar o precioso objeto. Os outros clientes haviam formado um semicírculo discreto, atraídos pela tensão crescente como espectadores em um teatro improvisado. Isabela, a gerente assistente, posicionou-se estrategicamente próxima, observando a cena com um brilho malicioso nos olhos. O silêncio momentâneo foi quebrado quando Cristina, com voz alta o suficiente para ser ouvida por toda a loja, perguntou a Maria Helena se ela realmente estava interessada em ver aquela peça específica, enfatizando que se tratava de uma edição limitada cujo valor ultrapassava os R$30.000. Havia uma crueldade deliberada em sua entonação, uma armadilha verbal cuidadosamente preparada. Maria Helena assentiu com tranquilidade, estendendo as mãos para receber a bolsa. Foi nesse momento que Cristina recuou um passo, pressionando a peça contra o próprio peito como se protegesse uma criança, e com um tom condescendente que cortava como navalha, questionou se a senhora tinha plena consciência de onde estava. Aquela não era uma loja qualquer, explicou com falsa paciência, mas um estabelecimento exclusivo, onde cada item representava o ápice do luxo e do design, conceitos que, insinuou com um olhar avaliativo as roupas simples da idosa, pareciam estar bem distantes de sua realidade. A humilhação começou a se desdobrar como um espetáculo meticulosamente orquestrado. Cristina, segurando ainda a bolsa junto ao corpo, circulou ao redor de Maria Helena como um predador estudando sua presa. Com cada volta, suas palavras tornavam-se mais cortantes, suas insinuações mais explícitas. Ela comentou, com um sorriso conspiratório direcionado aos outros clientes, que era admirável ver pessoas de todas as classes sociais apreciando o artesanato fino, mesmo que apenas como observadores em um museu. A loja, continuou ela,
recebia ocasionalmente visitantes que confundiam o espaço com uma atração turística, um erro compreensível, dada a beleza das peças expostas. Algumas risadas discretas pontuaram o monólogo, encorajando Cristina a prosseguir com sua performance cruel. A vendedora, então, questionou diretamente o que havia trazido Maria Helena àquele templo de luxo. Seria genuíno interesse em investir em uma peça atemporal ou mera curiosidade para contar aos vizinhos que havia visitado a famosa Maison Elegance? Os dedos perfeitamente manicurados de Cristina tamborilavam sobre o couro da bolsa enquanto aguardava uma resposta, seu olhar fixo no rosto da idosa, procurando sinais de constrangimento ou vergonha. Maria Helena permaneceu em silêncio, seus olhos serenos, focados não na vendedora, mas na bolsa. Este silêncio pareceu irritar Cristina ainda mais. Com um movimento súbito que fez os presentes sobressaltarem, ela girou sobre os calcanhares e colocou a bolsa de volta em seu pedestal de vidro, declarando que talvez fosse melhor mostrar algo mais acessível. Talvez, sugeriu com falsa gentileza, a senhora preferisse visitar a seção de liquidação nos fundos da loja, onde itens de coleções passadas estavam disponíveis com descontos significativos, ainda caros para os padrões normais, acrescentou com uma risada melodiosa, mas possivelmente mais realistas para o orçamento de uma aposentada. O público improvisado reagia de maneiras diversas ao espetáculo de crueldade que se desenrolava. Duas adolescentes com bolsas da marca escondiam risadinhas atrás das mãos, enquanto filmavam discretamente a cena com seus smartphones. Um senhor de terno escuro franziu o senho em desaprovação, mas manteve-se em silêncio, preferindo afastar-se da situação, como quem se esquiva de um acidente de trânsito. Uma mulher de meia idade murmurou algo sobre humilhação desnecessária para sua acompanhante, mas seu comentário foi abafado pelo som da música ambiente e pela voz cada vez mais alta de Cristina. Isabela, vendo o sucesso da abordagem de sua subordinada, decidiu juntar-se ao ataque. Com passos deliberadamente lentos, aproximou-se do duo e, inclinando-se levemente, como se compartilhasse um segredo valioso, informou a Maria Helena que muitas pessoas confundiam a Maison Elegance com lojas de departamento comuns. Era um equívoco perfeitamente compreensível, continuou com falsa compreensão, especialmente para pessoas de uma certa idade que não estavam familiarizadas com o conceito de boutiques de ultraluxo. Talvez, sugeriu com um sorriso que não alcançava seus olhos, a senhora estivesse procurando a loja de departamentos no shopping vizinho? Eles tinham uma linha muito respeitável de produtos para o lar e vestuário a preços bastante razoáveis. Enquanto falava, seus olhos percorreram de cima a baixo a figura de Maria Helena, detendo-se com deliberada indiscrição no broche simples que prendia seu chale, nos sapatos de salto baixo gastos pelo uso, na bolsa modesta que carregava. Cada olhar era uma pequena punhalada, cada pausa um julgamento silencioso. O ar na loja havia se tornado pesado e sufocante, carregado com a tensão de uma violência não física, mas igualmente devastadora. Foi então que Cristina, encorajada pelo silêncio submisso de sua vítima e pelos olhares aprovadores dos espectadores, decidiu desferir o golpe final. Com um movimento teatral, estendeu a mão e tocou o tecido da manga do casaco de Maria Helena, fingindo admiração pela qualidade surpreendente do material. Era impressionante. Comentou com uma voz alta o suficiente para ecoar por toda a loja, como algumas peças de confecção popular podiam imitar tão bem o aspecto do luxo verdadeiro, pelo menos à primeira vista, e para olhos não treinados. A verdadeira qualidade, continuou enquanto deixava a mão cair com desdém, revelava-se nos detalhes, no caimento, na durabilidade, características que só produtos genuinamente luxuosos possuíam.
Enquanto discorria sobre os méritos do artesanato de alta qualidade, Cristina pegou novamente a bolsa Borgonha e a segurou diante dos olhos de Maria Helena, virando-a lentamente para exibir cada detalhe impecável. Este modelo específico, explicou com o tom didático de quem fala com uma criança, era confeccionado com o mais fino couro italiano, curtido através de processos centenários e costurado à mão por artesãos que dedicavam décadas ao aperfeiçoamento de sua arte. Cada peça exigia mais de 40 horas de trabalho meticuloso, resultando em um objeto que era não apenas um acessório, mas uma obra de arte, um investimento, um legado para gerações futuras. O preço, continuou com um sorriso malicioso, refletia esse valor intrínseco, R$ 32.000, para ser exata, provavelmente mais do que o valor da casa onde a senhora morava. Não seria, portanto, mais honesto de sua parte admitir que estava apenas olhando por curiosidade? Não havia vergonha nisso, assegurou com falsa bondade. Muitas pessoas entravam na loja apenas para admirar o que nunca poderiam possuir. Era quase como visitar um museu, olhar, apreciar e sair de mãos vazias, levando apenas memórias. Enquanto pronunciava estas últimas palavras, Cristina afastou definitivamente a bolsa do alcance de Maria Helena e a devolveu ao pedestal com um movimento fluido que parecia encerrar não apenas a interação, mas também a própria existência social da idosa naquele espaço exclusivo. O silêncio que seguiu as palavras cortantes de Cristina pesava como chumbo no ar perfumado da Maison Elegance. Maria Helena permaneceu imóvel, sua pequena figura de repente parecendo ainda menor sob o peso dos olhares e sussurros que a cercavam. Uma sensação física de opressão desceu sobre seus ombros, como se o teto de vidro e aço da boutique estivesse lentamente desabando sobre ela. Seus dedos, que há poucos minutos haviam quase tocado o couro borgonha da bolsa com reverência, agora tremiam levemente enquanto se fechavam em um punho discreto ao lado do corpo. Ela baixou os olhos, não por vergonha, mas como quem se retira momentaneamente de um ambiente hostil para buscar força em suas próprias profundezas. A respiração, antes tranquila, tornou-se um exercício consciente de inspirar, contar até 3, expirar. Um método que havia aprendido décadas atrás para enfrentar momentos de crise sem perder a compostura. Ao seu redor, o mundo parecia prosseguir em câmera lenta. Uma mulher elegante, de cabelos perfeitamente tingidos, murmurou para sua acompanhante que situações como aquela eram precisamente o motivo pelo qual lojas de luxo deveriam implementar políticas de entrada mais rigorosas. Um homem de terno escuro ajustou desconfortavelmente o nó de sua gravata, dividido entre o desconforto moral e o alívio por não ser o alvo daquela humilhação pública. Duas jovens, não muito mais velhas que suas próprias netas, capturavam discretamente o momento com seus smartphones, provavelmente para compartilhar nas redes sociais como uma anedota divertida a velha senhora que ousou sonhar alto demais. Cristina e Isabela trocaram olhares de satisfação, como predadoras contemplando uma presa abatida, seus sorrisos idênticos refletindo não apenas triunfo profissional, mas um prazer perverso em reafirmar as hierarquias sociais que garantiam seus próprios lugares de privilégio. O desespero não veio como uma onda repentina, mas como uma maré silenciosa que sobe gradualmente até engolir tudo ao seu redor. Maria Helena sentiu seu rosto aquecer, não com o rubor da vergonha, mas com o calor sufocante da dignidade ferida lutando para se manter intacta. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, carregando consigo o peso de memórias distantes, outras rejeições, outras humilhações, outras batalhas travadas em silêncio ao longo de uma vida que havia sido tudo menos fácil.
Por um momento fugaz, permitiu-se sentir o golpe em toda a sua intensidade. As palavras de Cristina ecoavam em sua mente, cada sílaba afiada como uma pequena lâmina. Provavelmente mais do que o valor da casa onde a senhora mora. A crueldade calculada daquela observação residia não apenas na suposição de pobreza, mas na insinuação de que seu valor como pessoa poderia ser medido por posses materiais, por códigos de aparência, por símbolos externos de status. Em seus quase 80 anos de vida, Maria Helena havia enfrentado o preconceito em suas múltiplas formas, por ser mulher em um mundo de homens, por ser de origem humilde em círculos elitistas, por envelhecer em uma sociedade obcecada pela juventude. Mas algo nesta humilhação particular parecia diferente, talvez pela exposição pública, talvez pelo contexto, talvez pela cruel ironia que apenas ela compreendia plenamente. Uma senhora de meia-idade, segurando uma sacola com o logotipo da marca, observava a cena com desconforto visível. Por um momento, seus olhos encontraram os de Maria Helena, e algo semelhante à empatia cruzou seu rosto. Ela murmurou para sua companheira que a situação era uma vergonha, que a humilhação era desnecessária, que a vendedora poderia simplesmente ter sido educada. Mas sua indignação não se traduziu em intervenção apenas mais palavras sussurradas, mais olhares de pena, mais testemunhas passivas de uma pequena crueldade cotidiana. Cristina, interpretando o silêncio e a postura encurvada de Maria Helena como sinais de derrota, decidiu mostrar uma generosidade performática que só servia para aprofundar a humilhação. Com um sorriso que não alcançava seus olhos frios, sugeriu que talvez a senhora gostaria de ver algumas peças da seção de liquidação. Havia alguns itens mais acessíveis por lá, explicou com falsa gentileza, embora ainda representassem um investimento considerável para alguém com recursos obviamente limitados. Enquanto falava, fez um gesto amplo em direção ao fundo da loja, onde uma pequena área discretamente iluminada abrigava peças de coleções anteriores com descontos modestos. Era uma oferta que parecia gentil na superfície, mas carregava uma mensagem clara. Aquele era o lugar apropriado para pessoas como Maria Helena, o espaço marginal reservado aos que não pertenciam verdadeiramente ao universo do luxo autêntico. Um lugar onde poderiam fingir participação sem perturbar a experiência exclusiva dos clientes legítimos. Isabela reforçou a sugestão, acrescentando que mesmo os itens em liquidação da Maison Elegance eram superiores em qualidade e design a qualquer coisa que se encontraria em lojas convencionais. Sua voz carregava um tom didático, como se estivesse educando uma criança ou uma pessoa de intelecto limitado. Enquanto as duas continuavam seu dueto de condescendência disfarçada de solicitude, Maria Helena permanecia em silêncio, seus olhos agora fixos em um ponto distante além das vitrines reluzentes. O mundo exterior continuava seu curso normal. Pessoas caminhavam pela calçada, carros passavam. A luz dourada da tarde começava a adquirir tons alaranjados, anunciando o final do dia. Uma realidade paralela e indiferente ao pequeno drama de humilhação que se desenrolava dentro daquelas paredes espelhadas. Por um momento quase imperceptível, algo vacilou no rosto da idosa, um tremor nos lábios, um brilho úmido nos olhos rapidamente contido, uma contração sutil das sobrancelhas. Era o momento de maior vulnerabilidade emocional, o ponto mais baixo da queda, quando o peso total da rejeição ameaçava dobrar aquela coluna já curvada pelos anos. O instinto de fuga surgiu como uma necessidade física, um impulso primordial de autopreservação.
Maria Helena sentiu seus músculos tensionarem-se levemente, preparando-se para o movimento de retirada, para a saída discreta que encerraria aquele episódio desagradável. Seria tão simples virar as costas, caminhar até a porta com a pouca dignidade que lhe restava e deixar para trás aquele templo de vaidades onde havia sido tão claramente declarada uma intrusa. Ninguém a impediria. Ao contrário, sua partida seria recebida com alívio coletivo, um incômodo removido, a ordem social restaurada. Cristina provavelmente faria algum comentário espirituoso assim que a porta se fechasse atrás dela, provocando risadas discretas que confirmariam a correção de sua atitude, a justeza de seu julgamento. A história se tornaria uma anedota para ser compartilhada na sala de descanso dos funcionários, talvez até um exemplo usado no treinamento de novos vendedores sobre como gerenciar clientes inadequados. E Maria Helena voltaria para sua vida anônima, carregando mais uma pequena ferida invisível, mais uma história que nunca contaria a ninguém. Mas algo a impediu de ceder àquele impulso de retirada. Talvez fosse o mesmo espírito obstinado que a havia sustentado ao longo de décadas de lutas e reinvenções, a mesma determinação silenciosa que a havia transformado de uma jovem costureira em uma empresária bem-sucedida. Ou talvez fosse a consciência aguda da ironia da situação, uma ironia que apenas ela poderia apreciar plenamente naquele momento. Qualquer que fosse a fonte daquela resistência inesperada, Maria Helena sentiu uma calma estranha substituir gradualmente o desespero inicial. Seus ombros se endireitaram quase imperceptivelmente. Sua respiração encontrou novamente seu ritmo natural. Seus olhos, antes baixos, elevaram-se para encontrar diretamente o olhar de Cristina. Não havia desafio explícito naquele olhar. Nem raiva, nem ressentimento, apenas uma serenidade surpreendente que, por um breve momento, pareceu desestabilizar a confiança da vendedora. Cristina pestanejou primeiro, desviando ligeiramente o olhar enquanto retomava sua sugestão sobre a sessão de liquidação com um tom levemente menos seguro. O pequeno momento de conexão passou despercebido para os outros presentes, mas algo havia mudado sutilmente no equilíbrio de poder daquela interação. Maria Helena permaneceu onde estava, imóvel, mas não derrotada, silenciosa, mas não subjugada, isolada, mas estranhamente soberana em sua solidão. O isolamento de Maria Helena tornou-se uma presença quase tangível, um vácuo social que se expandia ao seu redor como uma bolha invisível. Cristina havia se afastado para atender uma cliente que acabara de entrar. Uma mulher jovem com roupas de grife e joias ostensivas, que foi imediatamente recebida com sorrisos autênticos e oferecimentos de champanhe. Isabela circulava pela loja, lançando ocasionalmente olhares de vigilância em direção à intrusa, que ainda não havia tido o bom senso de se retirar. Os outros vendedores haviam claramente recebido a mensagem silenciosa para manter distância, dedicando-se com entusiasmo exagerado a reorganizar prateleiras já impecáveis ou a polir vitrines que já reluziam. Era como se um acordo tácito tivesse sido estabelecido entre todos os presentes funcionários e clientes para criar um cordão sanitário ao redor daquela figura deslocada. Ninguém se aproximava de Maria Helena, ninguém dirigia a palavra a ela, ninguém reconhecia sua existência além de olhares rápidos e sussurros mal disfarçados. Os poucos metros quadrados onde ela permanecia haviam se tornado uma ilha de exclusão em meio ao oceano de luxo e privilégio. Uma mulher elegante de meia idade, que minutos antes ocupava uma posição próxima, havia discretamente se afastado, como temendo que a inadequação social pudesse ser contagiosa.
Um casal que examinava carteiras a poucos passos deslocou-se para o lado oposto da loja, suas vozes baixando ao passar por ela, como se observassem um momento de silêncio por respeito a alguma tragédia. Um vendedor jovem, novo demais para ter absorvido completamente a crueldade sofisticada de seus colegas mais experientes, lançou-lhe um olhar que continha uma centelha de empatia, mas rapidamente desviou os olhos quando Isabela passou por perto, temendo ser associado ao objeto de escárnio coletivo. O ar-condicionado soprava suavemente, mantendo a temperatura perfeitamente agradável. Mas Maria Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não de frio físico, mas do gelo metafórico que emana da rejeição social em sua forma mais pura. Os sussurros continuavam como uma trilha sonora de fundo para sua humilhação. Fragmentos de frases chegavam aos seus ouvidos totalmente fora de lugar. Deveria haver algum tipo de triagem na entrada. Imagina se todos começassem a entrar assim só para olhar. Coitada, talvez não entenda onde está. Cada comentário era uma pequena adição ao muro invisível que agora a separava do resto da humanidade presente naquele espaço. Maria Helena permanecia imóvel, uma estátua de dignidade silenciosa em meio ao turbilhão de julgamentos. Seus olhos, que haviam brevemente encontrado os de Cristina em um momento de resistência silenciosa, agora passeavam calmamente pela loja, observando detalhes que os outros sequer notavam, o padrão específico do mármore italiano no piso, que ela mesma havia selecionado durante uma viagem a Carrara 20 anos atrás. O desenho discreto das luminárias, inspirado em um esboço que havia rabiscado em um guardanapo durante um jantar em Paris. O tom exato de dourado usado nos detalhes metálicos. Resultado de inúmeras amostras testadas até encontrar a nuance perfeita que complementava todas as cores da coleção original. Estas memórias eram como pequenas âncoras que a mantinham firme, impedindo que fosse completamente arrastada pela correnteza de vergonha e exclusão que ameaçava engolfá-la. Uma nova cliente entrou na loja. Uma mulher jovem vestindo um tailleur impecável, acompanhada por uma assistente que carregava várias sacolas de grifes concorrentes. Cristina e Isabela imediatamente gravitaram em sua direção, competindo silenciosamente pela oportunidade de atendê-la. Por um breve instante, a atenção coletiva desviou-se de Maria Helena, oferecendo um pequeno alívio do escrutínio constante. Ela aproveitou este momento para dar alguns passos em direção à saída, não para fugir, mas para posicionar-se estrategicamente perto da entrada. Um vendedor, confundindo seu movimento com uma iminente partida, mal conseguiu esconder um sorriso de alívio. Mas Maria Helena apenas ajustou seu chale e permaneceu onde estava, seus olhos agora fixos na porta de vidro, como se esperasse por algo ou alguém. A solidão era uma sensação familiar para Maria Helena. Ao longo de sua vida, frequentemente encontra-se em espaços onde era a única mulher, a única pessoa de sua origem social, a única a pensar diferente. Mas havia algo particularmente cortante neste isolamento específico, talvez porque ocorria em um lugar que, ironicamente, deveria ser seu por direito. Talvez porque vinha carregado não apenas de exclusão, mas de desdém ativo. Talvez porque acontecia não em um ambiente profissional, onde as regras de civilidade ainda ofereciam alguma proteção, mas em um espaço social onde as hierarquias invisíveis podiam expressar-se com crueldade desavergonhada. Uma jovem com óculos escuros pendurados na gola de uma blusa de seda aproximou-se de uma vitrine próxima a Maria Helena, mas ao perceber sua proximidade com a intrusa, rapidamente mudou de direção, como se tivesse avistado um obstáculo no caminho. O movimento foi tão abrupto, tão obviamente motivado pelo desejo de evitar contaminação social,
que alguns clientes notaram e trocaram sorrisos cúmplices. Um homem em um terno impecável, que parecia esperar pacientemente enquanto sua companheira experimentava diversos pares de luvas, lançou um olhar curioso em direção a Maria Helena, mas rapidamente desviou os olhos quando ela retribuiu o olhar. Ninguém queria estabelecer contato, ninguém desejava ser associado àquela presença deslocada. Ninguém tinha coragem de romper o consenso silencioso que a havia transformado em uma não-pessoa. A música ambiente tocava suavemente uma composição minimalista especialmente criada para a marca, com notas de piano que evocavam sofisticação sem exigir atenção consciente. Maria Helena reconheceu a peça. Ela própria havia participado da seleção do compositor, insistindo em algo que fosse elegante sem ser pretensioso, exclusivo sem ser inacessível. A ironia não lhe escapou. Até mesmo a trilha sonora de sua humilhação carregava as marcas de suas próprias escolhas passadas. Quanto tempo havia passado desde que entrara na loja? 15 minutos? Meia hora? O tempo parecia distorcido, expandindo-se como um elástico esticado até o limite de sua resistência. Maria Helena consultou discretamente o relógio de pulso, um modelo simples, com pulseira de couro gasto, sem o brilho de diamantes ou o prestígio de uma marca suíça de luxo. Eram 4h45 da tarde. Roberto havia prometido encontrá-la às 5. Ainda restavam 15 minutos de isolamento forçado, 15 minutos de resistência silenciosa, 15 minutos como espetáculo involuntário para a plateia de privilegiados que a observavam com um misto de curiosidade, desdém e ocasional pena mal disfarçada. Seria fácil desistir agora, sair pelas portas de vidro e esperar na calçada, longe dos olhares e sussurros. Mas havia algo em Maria Helena, a mesma obstinação que a havia levado de aprendiz de costureira a proprietária de uma das mais exclusivas marcas de luxo do país, que se recusava a ceder. Esta não era apenas uma questão de orgulho pessoal. Era um teste, um experimento social deliberado, uma oportunidade de testemunhar em primeira mão o que acontecia em seu próprio estabelecimento quando ela não estava presente como a respeitada Madame Helena, fundadora e proprietária da Maison Elegance, mas como uma simples senhora idosa em roupas modestas. E o que testemunhara até agora havia sido profundamente revelador e igualmente perturbador. Cristina agora conduzia a cliente VIP em um tour pela nova coleção, sua voz animada carregando um entusiasmo que contrastava drasticamente com o tom condescendente que usara com Maria Helena. Isabela supervisionava a interação de perto, ocasionalmente intervindo para adicionar algum comentário sobre a exclusividade de determinada peça ou a história por trás de um design específico, histórias que frequentemente continham imprecisões ou completas invenções, notou Maria Helena com uma pontada de irritação profissional. Ninguém na loja poderia imaginar que aquela senhora isolada no canto, tratada como uma intrusa inconveniente, havia não apenas fundado a marca, cujo logo ornava orgulhosamente as sacolas e embalagens, mas também desenhado pessoalmente muitas das peças que agora eram apresentadas com reverência quase religiosa. A ironia da situação seria cômica, não fosse tão dolorosamente reveladora do preconceito e superficialidade que permeavam o mundo que ela própria havia ajudado a criar. As portas de vidro da Maison Elegance deslizaram silenciosamente, permitindo a entrada de uma corrente de ar fresco que pareceu alterar instantaneamente a atmosfera estagnada da loja. O relógio de parede, discretamente posicionado atrás do balcão principal, marcava exatamente 5 horas quando Roberto Cruz atravessou o umbral com a confiança tranquila de quem está perfeitamente consciente do próprio valor. Alto,
com ombros largos impecavelmente delineados por um terno azul marinho que gritava a alfaiataria italiana de primeira linha. Ele não era apenas uma presença física imponente, mas irradiava aquela aura inconfundível de poder que não precisa ser declarado para ser reconhecido. Seus sapatos de couro feitos à mão, na Inglaterra, tocavam o mármore italiano com um som discreto, mas autoritário, como se cada passo anunciasse a chegada de alguém habituado a abrir portas apenas com seu nome. Não estava sozinho. 2 homens o seguiam a uma distância respeitosa, não serviçais, mas claramente subordinados, vestidos com ternos escuros quase idênticos e expressões profissionalmente neutras. Um observador atento notaria os volumes discretos sob seus paletós, indicando a presença de armas e a maneira como seus olhos rapidamente escanearam cada canto da loja em uma avaliação automática de segurança. Empresário bem-sucedido ou figura política de alto escalão. Qualquer um dos dois explicaria a presença dos seguranças, o corte impecável do terno, a postura que exalava autoridade sem esforço. Mas havia algo mais em Roberto, algo que transcendia a simples ostentação de riqueza ou poder. Uma elegância natural, uma dignidade que parecia vir de dentro, uma presença que imediatamente reorganizou toda a dinâmica social do ambiente. A reação foi instantânea e visível, como uma onda de energia percorrendo a loja. Cristina, ainda envolvida na apresentação da nova coleção para a cliente VIP, interrompeu-se no meio de uma frase, seus olhos atraídos magneticamente para a figura imponente que acabava de entrar. Isabela endireitou-se como se tivesse levado um choque elétrico. Ajustou rapidamente o blazer e ensaiou seu sorriso mais profissional. Os outros vendedores congelaram momentaneamente em suas posições, como figurantes em uma peça teatral, aguardando a deixa para seu próximo movimento. A transformação no ambiente foi tão dramática quanto instantânea. O ar de tédio educado que pairava sobre os funcionários dissipou-se como névoa sob o sol forte, substituído por uma atenção vibrante que beirava a ansiedade. Cristina fez um gesto de desculpas para sua cliente e praticamente correu em direção ao recém-chegado, seu sorriso agora ampliado a proporções quase dolorosas, seus saltos altos marcando um ritmo acelerado que traía seu nervosismo. Isabela não ficou atrás, posicionando-se estrategicamente para interceptar o visitante ilustre caso sua subordinada cometesse algum erro protocolar. Os outros vendedores tentavam disfarçar sua curiosidade enquanto se movimentavam pela loja com uma nova energia, ajeitando produtos que já estavam perfeitamente alinhados, polindo superfícies que já reluziam. Os próprios clientes reagiram à mudança na atmosfera, alguns com curiosidade mal disfarçada, outros com aquele reconhecimento instantâneo reservado às figuras públicas, outros ainda com a indiferença estudada que é, em si mesma, uma forma de reconhecimento. Uma senhora com joias ostensivas sussurrou algo para sua acompanhante, seus olhos nunca deixando a figura de Roberto. Um executivo de meia-idade acenou discretamente com a cabeça em um cumprimento não verbal que foi retribuído com igual discrição. Uma jovem socialite sacou imediatamente seu smartphone, como se preparando-se para capturar o momento para suas redes sociais. Mas reconsiderou quando um dos seguranças lançou-lhe um olhar gelado. Cristina chegou primeiro ao visitante, seu rosto uma máscara de solicitude profissional. Com uma voz modulada para transmitir simultaneamente respeito e familiaridade, um equilíbrio delicado que havia aperfeiçoado ao longo de anos, atendendo à elite, deu as boas-vindas ao Sr. Cruz, expressando o prazer de recebê-lo novamente na Maison Elegance. Havia, porém, um tremor quase imperceptível em suas palavras, uma nota de apreensão que contrastava com a confiança exibida minutos antes, quando humilhava uma cliente aparentemente insignificante.
Roberto não respondeu imediatamente ao efusivo cumprimento. Seus olhos, de um castanho profundo, que parecia quase negro sob a iluminação calculada da loja, percorreram o ambiente com uma intensidade analítica que fez Cristina remexer-se desconfortavelmente sob seu escrutínio. Quando Roberto finalmente falou, sua voz preencheu o espaço com um timbre grave e controlado que, sem elevar-se, comandava atenção total. Ignorando completamente os cumprimentos de Cristina, ele perguntou, em um tom que tornava a questão mais uma declaração do que uma dúvida, se era política da Maison Elegance tratar seus clientes com desdém. O silêncio que seguiu foi absoluto e opressivo, como se todo o oxigênio tivesse sido subitamente sugado da sala. Cristina empalideceu visivelmente, seu bronzeado artificial tornando-se uma máscara alaranjada contra a súbita palidez. Sua boca abriu e fechou sem emitir som, como um peixe fora d'água lutando por ar. Isabela, percebendo o desastre iminente, deu um passo à frente com um sorriso apologético, tentando assumir o controle da situação. Ela assegurou ao Sr. Cruz que a Maison Elegance prezava todos os seus clientes e oferecia a cada um deles a experiência de compra mais exclusiva e respeitosa possível. Seus olhos, no entanto, evitavam contato direto com os dele, dançando nervosamente entre seu rosto severo e algum ponto seguro logo acima de seu ombro. Roberto não se deixou apaziguar por estas garantias genéricas. Com um movimento deliberadamente lento, que carregava uma ameaça implícita mais efetiva do que qualquer exibição de raiva, ele girou levemente o corpo, de modo que agora encarava diretamente toda a equipe da loja, que havia instintivamente se agrupado como animais de rebanho, buscando segurança nos números. Sua próxima pergunta caiu como uma sentença. Ele queria saber quem exatamente havia decidido que certas pessoas mereciam respeito enquanto outras poderiam ser tratadas com desprezo. Quem havia estabelecido os critérios para determinar o valor humano dentro daquelas paredes? A questão pairou no ar como uma acusação impossível de refutar, pesada, com implicações que iam muito além de um incidente isolado de atendimento inadequado. Os clientes, agora totalmente absorvidos pelo drama inesperado, haviam abandonado qualquer pretensão de desinteresse. A loja inteira estava congelada em um tableau vivant de expectativa tensa. Cada pessoa presente intuitivamente ciente de que estava testemunhando algo significativo, embora a natureza exata desse significado ainda não estivesse clara. Em meio ao silêncio carregado, os olhos de Roberto finalmente encontraram os de Maria Helena, que permanecia na mesma posição próxima à entrada, seu rosto sereno revelando apenas uma sombra de um sorriso. O movimento de Roberto em direção a Maria Helena teve a qualidade coreografada de uma cena há muito ensaiada. Com passos decididos, mas sem pressa, ele atravessou o espaço que os separava, cada metro percorrido aumentando visivelmente a confusão nos rostos dos funcionários. A cliente VIP, momentaneamente esquecida no turbilhão de eventos, observava com fascínio não disfarçado, intuitivamente percebendo que estava prestes a testemunhar um momento que mais tarde seria relatado em jantares como uma anedota de valor social inestimável. Cristina e Isabela trocaram olhares de pânico crescente, uma comunicação silenciosa, mas eloquente, em que tentavam desesperadamente decifrar a conexão entre o poderoso Roberto Cruz e a idosa de aparência comum que haviam tratado com tanto desdém. Os seguranças mantinham-se a uma distância calculada, seus olhos vigilantes agora fixos nas reações dos funcionários, como se avaliassem potenciais ameaças. Quando Roberto finalmente parou diante de Maria Helena, a tensão no ambiente havia alcançado um nível quase insuportável.
Com um movimento que combinava respeito formal e afeto genuíno, ele inclinou-se ligeiramente e tomou a mão direita de Maria Helena entre as suas, levando-a aos lábios em um beijo que era tanto uma saudação quanto uma declaração. Não foi este gesto, no entanto, que provocou o suspiro coletivo audível que percorreu a loja, mas as palavras que o seguiram, pronunciadas em um tom deliberadamente alto o suficiente para alcançar todos os cantos do estabelecimento. Roberto perguntou à sua mãe o que havia acontecido, por que ela parecia perturbada e quem havia tido a ousadia de causar-lhe qualquer desconforto. A palavra mãe ecoou como uma bomba de efeito retardado, detonando instantaneamente todas as suposições, todos os julgamentos, todas as certezas arrogantes que haviam guiado as interações anteriores. O rosto de Cristina transformou-se em uma máscara de horror à medida que a realidade da situação começava a se cristalizar em sua mente. Isabela levou uma mão à boca, como se pudesse fisicamente impedir a exclamação de choque que ameaçava escapar. Os outros vendedores baixaram os olhos, subitamente fascinados pelos próprios sapatos. Um dos clientes, o executivo de meia-idade que havia trocado cumprimentos com Roberto, deixou escapar uma risada curta e seca, que soou como um comentário eloquente sobre a justiça poética da situação. Maria Helena, por sua vez, manteve a mesma dignidade serena que havia sustentado durante toda a aprovação. Seus olhos, ao encontrarem os do filho, continham não triunfo mesquinho, mas uma tristeza reflexiva, misturada com determinação. Sem alarde, mas com clareza suficiente para ser ouvida por todos os presentes, ela respondeu que estava apenas observando, aprendendo e confirmando algumas suspeitas sobre como sua visão original para a Maison Elegance havia sido distorcida na prática diária. Um silêncio denso e sufocante envolveu a loja inteira, como se o tempo tivesse momentaneamente congelado em uma suspensão coletiva de respiração. A palavra mãe, pronunciada com tanta naturalidade por Roberto Cruz, ressoava nos ouvidos de todos como um eco interminável, reconfigurando completamente o universo social dentro daquelas paredes espelhadas. Os clientes, abandonando qualquer pretensão de desinteresse educado, observavam a cena com a fascinação voraz de espectadores em um teatro grego, instintivamente compreendendo que estavam testemunhando um momento de revelação e possível catarse. Cristina, cujo rosto havia assumido um tom cadavérico sob a maquiagem impecável, parecia fisicamente incapaz de se mover, como se a gravidade tivesse subitamente duplicado seu efeito sobre seu corpo. Isabela, sempre a mais pragmática da dupla, tentava desesperadamente recompor sua expressão profissional, mas seus olhos arregalados e o tremor visível em suas mãos traíam o pânico que a consumia por dentro. Os outros vendedores, reunidos em pequenos grupos como sobreviventes após um desastre natural, trocavam olhares incrédulos e sussurros urgentes, tentando processar a reviravolta inesperada e suas potenciais consequências para o emprego de todos. Roberto, completamente indiferente ao caos emocional que havia desencadeado, mantinha sua atenção inteiramente focada em Maria Helena. Com um gesto protetor, ele colocou a mão sob o cotovelo dela, não como quem oferece apoio a uma pessoa frágil, mas como quem reconhece e honra uma igual. Seus olhos, agora suavizados pela afeição, examinavam atentamente o rosto da mãe, buscando sinais do impacto emocional da experiência que ela acabara de suportar. Maria Helena sorriu para o filho, não o sorriso triunfante de quem saboreava a vingança, mas a expressão serena de quem havia confirmado uma suspeita dolorosa, mas necessária.
Em voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio tenso, ela assegurou a Roberto que estava bem, que o experimento havia sido revelador, mas não surpreendente, e que talvez fosse hora de esclarecer alguns equívocos antes que a situação se tornasse ainda mais desconfortável para todos os envolvidos. Roberto assentiu gravemente, mas antes que pudesse responder, foi interrompido pelo som estridente de uma taça de champanhe estilhaçando-se contra o piso de mármore. Todos os olhares voltaram-se automaticamente para a fonte do barulho, Cristina, que havia finalmente encontrado a capacidade de movimento apenas para deixar escapar de seus dedos trêmulos a bebida que segurava. O líquido dourado espalhava-se lentamente pelo piso imaculado, os cacos de cristal reluzindo sob a iluminação cuidadosamente calibrada da loja, uma metáfora visual perfeita para a destruição da ordem estabelecida. Este pequeno acidente pareceu quebrar o feitiço de paralisia que havia caído sobre a vendedora. Com passos vacilantes, ela se aproximou da dupla, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado por um sorriso profissional que parecia uma caricatura grotesca de sua arrogância anterior. Em uma voz que oscilava entre o profissional e o suplicante, ela pediu 1000 desculpas por qualquer mal-entendido, afirmando que jamais teria sido menos que absolutamente respeitosa se soubesse quem Maria Helena realmente era. Suas palavras, escolhidas com desespero visível, apenas serviram para cavar mais fundo o buraco em que já se encontrava. Roberto ergueu uma mão, o gesto silenciando instantaneamente o fluxo de desculpas incoerentes. Com a precisão cirúrgica de um advogado experiente desmontando um testemunho falso, ele questionou a natureza exata desse mal-entendido mencionado. Seria um mal-entendido sobre a identidade de sua mãe, ou um mal-entendido mais fundamental sobre quem merecia ser tratado com dignidade dentro daquele estabelecimento. Sua voz permanecia controlada, quase conversacional, mas carregava um peso de autoridade que tornava cada palavra mais devastadora que um grito. Isabela, percebendo que a situação se deteriorava rapidamente, tentou uma intervenção, aproximando-se com passos que se esforçavam para parecer confiantes. Em tom conciliatório, ela assegurou que a Maison Elegance sempre teve como filosofia central o respeito por todos os clientes, independentemente de aparência ou posição social. Antes que pudesse elaborar mais esta afirmação flagrantemente contraditória com os eventos recentes, Roberto voltou seu olhar para ela com uma intensidade que a fez literalmente recuar um passo. Sem alterar o volume de sua voz, mas com uma frieza que parecia baixar a temperatura da sala, ele perguntou se ela considerava que sugerir a uma cliente que visitasse a seção de liquidação, porque a peça principal provavelmente custa mais que sua casa, era consistente com essa suposta filosofia de respeito universal. Os clientes que ainda permaneciam na loja, e curiosamente nenhum havia decidido que era um bom momento para sair, observavam o desdobramento da cena com uma mistura de horror e deleite, como espectadores de um acidente de carro particularmente espetacular. A cliente VIP, que minutos antes recebia atenções efusivas de Cristina, agora observava sua ex-atendente com mal disfarçado desprezo, como se a humilhação fosse uma doença contagiosa da qual precisava manter distância. Um casal idoso trocou olhares significativos antes de se aproximar discretamente de Maria Helena. O homem inclinando-se respeitosamente para cumprimentá-la como uma velha conhecida, sua esposa expressando o prazer de revê-la depois de tantos anos. Este pequeno gesto de reconhecimento social, os primeiros clientes a publicamente realinharem-se com a nova ordem estabelecida, desencadeou uma onda sutil de reposicionamento pela loja. Enquanto isso,
Roberto havia se afastado alguns passos de Cristina e Isabela, como se a proximidade física com elas tivesse se tornado intolerável. Em um movimento que refletia anos de liderança empresarial, ele virou-se para encarar não apenas as duas vendedoras, mas toda a equipe da loja, que havia instintivamente se reunido em um grupo coeso, como soldados, esperando uma reprimenda do general. Sua voz, quando falou novamente, projetou-se com clareza pelo espaço, sem necessidade de elevar-se. Ele declarou que era evidente que algo havia sido fundamentalmente perdido na transmissão dos valores fundacionais da Maison Elegance. A marca, explicou com a paciência controlada de quem se dirige a crianças, não havia sido construída sobre a exclusão ou a arrogância, mas sobre o reconhecimento do valor intrínseco tanto dos produtos quanto das pessoas que os criavam e adquiriam. Com um gesto elegante em direção a Maria Helena, Roberto revelou o que já começava a se cristalizar nas mentes dos presentes. A senhora que eles haviam tratado com tão flagrante desrespeito não era apenas sua mãe, mas Maria Helena Cruz, a fundadora original da Maison Elegance, a visionária cujas iniciais formavam o monograma que adornava cada peça, cada etiqueta, cada sacola da marca. O murmúrio coletivo que percorreu a loja foi como o som distante de um trovão anunciando uma tempestade iminente. Os olhos dos vendedores, agora arregalados de horror genuíno, moviam-se rapidamente entre Roberto, Maria Helena e o chão, como se buscassem desesperadamente um lugar seguro para pousar. Maria Helena, que havia permanecido em silêncio durante este momento de revelação, finalmente deu um passo à frente. Havia em sua postura uma transformação sutil, mas inconfundível, os ombros agora perfeitamente eretos, o queixo ligeiramente elevado, os olhos brilhando com uma autoridade serena que parecia reconfigurar a dinâmica espacial da loja inteira. Sem alarde ou dramatismo, mas com a clareza de quem está habituada a ser ouvida, ela explicou que sua visita não planejada havia sido motivada por simples curiosidade. Após anos afastada da gestão diária, dedicando-se a projetos filantrópicos e ao desenvolvimento de novos talentos, ela havia sentido o desejo de ver como a marca que criara estava sendo representada para o público. Escolheu vir sem anúncio prévio, vestida de forma simples, para observar a experiência real oferecida a clientes comuns. O experimento, continuou com uma nota de tristeza genuína na voz, havia sido profundamente revelador, embora não da maneira que esperava. Dirigindo-se diretamente a Cristina, cujo rosto alternava entre palidez mortal e vermelhidão intensa, Maria Helena perguntou, com genuína curiosidade, se ela realmente acreditava que o valor de uma pessoa poderia ser determinado por suas roupas, seus acessórios ou seu poder de compra aparente. Antes que a vendedora atordoada pudesse formular qualquer resposta, Maria Helena continuou, sua voz agora carregando o peso da autoridade moral de uma vida inteira dedicada à excelência. Quando fundara a Maison Elegance, explicou ela, sua visão havia sido criar peças que celebrassem não apenas a beleza estética e a qualidade artesanal, mas também a dignidade inerente a todos que participavam do processo dos artesãos, que costuravam cada ponto aos clientes, que escolhiam investir em algo feito para durar gerações. O luxo verdadeiro, na concepção original da marca, nunca havia sido sobre exclusão ou segregação social, mas sobre a democratização da excelência, a ideia revolucionária de que qualquer pessoa, independentemente de origem ou aparência, merecia acesso à beleza e qualidade duradouras. Olhando diretamente nos olhos de cada funcionário, um por um, Maria Helena concluiu sua fala com uma pergunta que pairou no ar como um desafio. Em que momento esta visão fundamental havia se transformado em seu oposto?
tornando-se um instrumento de humilhação em vez de elevação? O silêncio que seguiu foi profundo e carregado, como se cada pessoa presente estivesse sendo forçada a confrontar não apenas as implicações imediatas daquela situação específica, mas questões mais amplas sobre valor, respeito e os fundamentos éticos do mundo que haviam escolhido habitar. Roberto deu um passo adiante, posicionando-se ao lado de sua mãe com a precisão coreografada de quem está habituado a comandar espaços. Seu olhar percorreu lentamente o ambiente, detendo-se por um momento em cada rosto, como se gravasse na memória as expressões de horror, vergonha e descrença que dominavam a fisionomia de cada funcionário. A transformação na atmosfera da loja era palpável. O ar antes perfumado, com notas caras de sândalo e bergamota, agora parecia pesado, com o odor quase físico do constrangimento coletivo. Com a voz modulada na frequência exata, que combinava autoridade e controle absoluto, Roberto começou a falar não apenas como o filho protetor, mas como o atual CEO e presidente do conselho da Maison Elegance Holdings. Em um tom didático, deliberadamente calmo, ele explicou que sua mãe, Maria Helena Cruz, não era apenas a fundadora da marca, mas a mente criativa que havia desenhado pessoalmente as primeiras 50 coleções, incluindo a icônica bolsa Borgonha que Cristina havia segurado como um objeto sagrado demais para as mãos de uma simples idosa. Aquela peça específica, continuou ele com uma ironia cortante, havia sido originalmente criada por Maria Helena em 1978, inspirada por uma viagem a Florença, onde ela se encantou com o trabalho de artesãos locais que mantinham técnicas de costura renascentistas. O desenho original, feito em um guardanapo durante um café à beira do Arno, ainda estava emoldurado no escritório principal da sede da empresa. A versão contemporânea, embora usando materiais mais sofisticados e técnicas aprimoradas, mantinha-se fundamentalmente fiel à visão original daquela que Cristina havia julgado inadequada para adentrar o espaço. Enquanto discorria sobre estes fatos históricos da marca, Roberto mantinha um olhar fixo em Cristina, como se cada palavra fosse um prego selando o caixão de sua carreira. A vendedora parecia encolher fisicamente sob aquele escrutínio, seu corpo elegante, agora curvado, em uma postura defensiva inconsciente. Isabela, sempre atenta às dinâmicas de poder, havia se afastado sutilmente de sua subordinada, como um animal instintivamente distanciando-se de um membro doente do rebanho para evitar ser associado ao seu destino iminente. Os outros funcionários permaneciam em um silêncio sepulcral, cada um secretamente calculando sua própria cumplicidade na cultura que havia permitido e incentivado o tipo de comportamento agora sob julgamento impiedoso. O monólogo de Roberto adquiriu uma nova dimensão quando ele começou a detalhar, com a precisão metódica de um promotor, construindo um caso irrefutável, os sacrifícios e lutas de Maria Helena para estabelecer a marca em um tempo em que mulheres empresárias eram sistematicamente marginalizadas no setor. Ele descreveu como sua mãe havia começado com uma pequena oficina nos fundos de sua casa, costurando cada peça pessoalmente, enquanto criava sozinha 2 filhos pequenos após a morte prematura do marido. Como ela havia recusado ofertas de compra de conglomerados internacionais, preferindo crescer organicamente para manter o controle criativo e os padrões éticos que considerava inegociáveis. Como ela havia revolucionado silenciosamente o setor ao implementar condições de trabalho dignas e salários justos para artesãos em uma época em que a exploração era norma tácita da indústria de luxo. A cada revelação, os olhares dos presentes voltavam-se para a figura aparentemente simples de Maria Helena,
como se tentassem reconciliar a imagem da poderosa visionária descrita por Roberto com a senhora idosa em roupas modestas, que haviam tratado com tanto desdém. O contraste entre a verdadeira história de Maria Helena e as suposições arrogantes que haviam guiado o comportamento da equipe tornava-se mais gritante a cada palavra, criando uma lição viva sobre os perigos do julgamento baseado em aparências. Uma funcionária jovem, possivelmente nova demais para ter sido completamente socializada na cultura tóxica da loja, não conseguiu conter as lágrimas que agora escorriam silenciosamente por seu rosto. Um segurança, mantendo sua postura profissional, não pôde evitar um pequeno sorriso de aprovação diante da lição magistral que presenciava. Os clientes remanescentes haviam se transformado em uma audiência totalmente envolvida, alguns assentindo em reconhecimento às partes da história que já conheciam, outros claramente surpresos com revelações sobre a mulher por trás da marca. Roberto então abordou diretamente o incidente daquele dia, descrevendo em detalhes precisos, claramente informados por testemunhas ou câmeras de segurança, cada momento da humilhação infligida à sua mãe, cada comentário desdenhoso, cada olhar de escárnio, cada exclusão social deliberada. Sua voz, ainda controlada, mas agora carregada de uma indignação que tornava cada palavra mais cortante, destacou a profunda discrepância entre os valores fundacionais da marca e o comportamento testemunhado naquela tarde. Após concluir sua reconstrução meticulosa dos eventos, Roberto virou-se para encarar diretamente Cristina, que agora parecia ter perdido completamente sua compostura habitual. Com a frieza calculada de um executivo habituado a tomar decisões difíceis, ele anunciou que, efetivamente, a partir daquele momento, ela não mais representaria a Maison Elegance em qualquer capacidade. Seu comportamento não apenas violava os princípios mais básicos de dignidade humana, mas representava uma traição fundamental à filosofia que sustentava a própria existência da marca. Isabela, percebendo que o próximo alvo seria ela própria, adiantou-se com uma tentativa desesperada de mitigação de danos, alegando que havia sido meramente uma observadora passiva. Roberto cortou sua explicação com um gesto firme, declarando que a omissão e a cumplicidade silenciosa eram igualmente inaceitáveis em uma organização que se prezava. Como gerente assistente, continuou ele, sua responsabilidade era garantir que os valores da empresa fossem rigorosamente mantidos em cada interação. Sua falha em intervir diante de um comportamento tão flagrantemente inadequado a tornava tão culpada quanto a perpetradora direta. A demissão pública de ambas acontecia não como um espetáculo vingativo, explicou Roberto em um tom didático que amplificava a humilhação, mas como uma demonstração concreta para toda a equipe das consequências de abandonar os princípios fundamentais da marca. Os outros funcionários observavam em silêncio horrorizado, cada um mentalmente revisando suas próprias ações passadas, avaliando sua vulnerabilidade diante deste novo padrão de julgamento que parecia subitamente retroativo e implacável. Roberto, então, se virou para o restante da equipe, seu olhar percorrendo cada rosto com uma intensidade que parecia penetrar além das máscaras profissionais cuidadosamente construídas. Em tom solene, ele anunciou que as próximas semanas veriam uma completa reavaliação da cultura organizacional da loja, começando com sessões obrigatórias de retreinamento sobre a história e os valores fundamentais da marca. O foco principal, enfatizou com uma clareza que não permitia mal-entendidos, seria a compreensão de que respeito não era um privilégio a ser ganho por sinais externos de status, mas um direito humano básico a ser estendido a cada pessoa que cruzasse aquela porta, independentemente de aparência, idade ou capacidade presumida de compra.
Maria Helena, que havia observado o desdobramento da situação com serenidade contida, finalmente deu um passo à frente. Sua presença, antes quase invisível para a maioria dos presentes, agora irradiava uma autoridade natural que parecia magnetizar todos os olhares. Quando falou, sua voz carregava não a fragilidade que Cristina e outros haviam presumido, mas a força tranquila de alguém que viveu o suficiente para discernir o essencial do supérfluo. Dirigindo-se não apenas aos funcionários, mas a todos os presentes, ela ofereceu uma reflexão que transcendia o incidente específico daquela tarde, tocando em verdades mais profundas sobre valor, percepção e dignidade humana. A Maison Elegance, explicou com evidente paixão, havia sido fundada com a convicção de que o verdadeiro luxo não residia primariamente nos materiais raros ou técnicas exclusivas, mas na intenção humana por trás deles, a busca pela excelência, o respeito pelo processo criativo, a valorização do trabalho bem feito. Essas qualidades, continuou ela, não eram exclusividade de nenhuma classe social, nível educacional ou faixa etária. Poderiam ser encontradas tanto nas mãos calejadas de uma costureira idosa em um vilarejo italiano, quanto nos dedos perfeitamente manicurados de uma socialite parisiense. O que transformava um objeto em luxo autêntico não era seu preço proibitivo ou sua exclusividade artificial, mas a confluência de visão artística, excelência técnica e valor humano incorporado em sua criação. Em sua concepção original, a marca nunca fora destinada a ser um símbolo de divisão social ou uma ferramenta para a humilhação de quem não pertencia, mas uma celebração democrática da busca universal por beleza e significado. Com um gesto que abrangia toda a loja, Maria Helena observou que paredes espelhadas e mármore importado poderiam criar a ilusão de exclusividade, mas o verdadeiro luxo, aquele que transcendia tendências e resistia ao tempo, estava enraizado em valores humanos fundamentais, não em sinais exteriores de status. Sua voz adquiriu uma nota mais firme quando ela chegou à conclusão de sua fala, olhando diretamente para os funcionários remanescentes. Respeito, declarou com uma clareza que ressoou pela loja silenciosa. Não era um mal-entendido situacional ou uma opção condicional, era uma obrigação fundamental, especialmente para aqueles que representavam uma marca construída sobre a valorização da dignidade humana. As palavras pairaram no ar como um veredito final, não apenas sobre os eventos daquele dia, mas sobre toda uma cultura que havia permitido que valores superficiais suplantassem princípios fundamentais. Um cliente idoso que havia permanecido em silêncio observador durante toda a cena, quebrou espontaneamente o silêncio com aplausos firmes. O gesto, rapidamente seguido por outros presentes, marcou não apenas o reconhecimento da sabedoria expressada, mas uma reorientação coletiva, um momento de clareza compartilhada sobre o que realmente constituía valor em um mundo frequentemente confundido por símbolos vazios e hierarquias arbitrárias. A transformação em Maria Helena foi sutil, mas inconfundível. Como uma flor que, após ser comprimida, lentamente recobra sua forma natural, ela ergueu o queixo em um gesto de dignidade restaurada. Seus ombros, antes curvados tanto pelos anos quanto pelo peso da humilhação, agora se alinhavam em uma postura de autoridade tranquila que parecia aumentar sua estatura física. O sorriso que surgiu em seu rosto não era de triunfo mesquinho ou satisfação vingativa, mas a expressão serena de alguém que finalmente pode remover uma máscara há muito usada. Com um movimento deliberado e elegante, ela ajustou o simples broche de prata que prendia seu chale, uma peça que os olhos desdenhosos de Cristina haviam catalogado como barata,
mas que os conhecedores da história da marca reconheceriam como o protótipo original da primeira coleção de joias da Maison Elegance, nunca reproduzido para venda comercial. Em seus olhos brilhava não apenas a sabedoria acumulada de 80 anos de vida, mas uma clareza cristalina que sugeria que ela nunca havia realmente duvidado de sua própria identidade, mesmo quando outros a haviam redefinido com base em aparências superficiais. Roberto observava a mãe com uma mistura de orgulho e admiração mal disfarçada, reconhecendo nela a força silenciosa que havia construído um império a partir de agulha e linha, determinação e visão. Os clientes, muitos dos quais agora claramente reconheciam a lenda viva em seu meio, demonstravam uma curiosa inversão de comportamento. Aqueles que haviam ignorado ou evitado a idosa inadequada, agora gravitavam sutilmente em sua direção, como planetas atraídos pela força gravitacional de uma estrela recém-revelada. A jovem que anteriormente havia filmado a humilhação de Maria Helena discretamente guardou seu smartphone, seu rosto queimando de vergonha ao perceber que havia documentado não um momento de entretenimento à custa de uma intrusa, mas um episódio vergonhoso que refletia mais sobre sua própria superficialidade do que sobre a vítima pretendida. Os funcionários remanescentes, ainda processando o terremoto social e profissional que havia acabado de redesenhar completamente seu mundo, observavam com uma mistura de temor e fascínio a mulher que agora emanava a autoridade inequívoca da fundadora, da visionária, da criadora original cuja assinatura estilizada eles usavam diariamente sem jamais terem compreendido verdadeiramente o espírito por trás daquelas iniciais entrelaçadas. Uma cliente de meia-idade, usando joias discretas, mas claramente valiosas, foi a primeira a romper a inércia coletiva. Com passos decididos, ela se aproximou de Maria Helena e, com genuína emoção na voz, expressou a honra que sentia em conhecer pessoalmente a mulher cujas criações haviam acompanhado momentos significativos de sua vida. O lenço de seda que usara em seu primeiro dia como executiva em um ambiente dominado por homens. A bolsa clássica que sua mãe lhe presenteara quando se formou, as luvas de couro macio que haviam se tornado sua assinatura pessoal ao longo dos anos. Não eram os objetos em si que carregavam significado, explicou ela com eloquência espontânea, mas os valores que representavam qualidade intransigente, elegância atemporal, dignidade sem ostentação. Este testemunho sincero pareceu quebrar alguma barreira invisível. Como se respondendo a um sinal não verbalizado, outros clientes começaram a se aproximar, formando um círculo respeitoso ao redor de Maria Helena. Um senhor idoso, apoiado em uma bengala com cabo de prata, relembrou o dia, 4 décadas atrás, em que Maria Helena pessoalmente o atendera na primeira e então modesta loja da marca, ajudando-o a escolher um presente de aniversário para sua esposa, uma escolha que, segundo ele, havia selado seu destino conjugal feliz. Uma jovem designer, com lágrimas não disfarçadas nos olhos, confessou que a trajetória de Maria Helena havia sido sua maior inspiração durante os anos difíceis na escola de moda, quando professores tentaram dissuadi-la de suas ambições por conta de sua origem humilde. Uma senhora elegante, que mais tarde se revelaria ser uma jornalista de moda respeitada, comentou que em 40 anos, cobrindo o setor, jamais havia testemunhado uma lição tão poderosa sobre a verdadeira essência do luxo, não como ferramenta de divisão social, mas como celebração do melhor que a criatividade e excelência humanas podiam oferecer. Cada história, cada lembrança compartilhada, cada palavra de admiração era uma pequena pedra em um novo edifício de dignidade sendo construído ao redor de Maria Helena, não com base em seu título ou posição formal,
mas no impacto genuíno que sua visão e valores haviam exercido nas vidas daqueles tocados por suas criações. Os aplausos começaram discretamente, apenas algumas palmas isoladas, que logo se multiplicaram em uma onda de reconhecimento que preencheu o espaço antes dominado pela tensão e constrangimento. Não era uma ovação teatral ou exagerada, mas um gesto coletivo sincero que expressava algo mais profundo que simples aprovação. Era um reconhecimento de valores realinhados, de perspectivas corrigidas, de uma ordem mais autêntica sendo restaurada. Roberto, sempre atento à dinâmica social, aproveitou o momento para fazer um anúncio que claramente não havia sido planejado, mas surgira organicamente da situação. Nas próximas semanas, a Maison Elegance lançaria uma nova iniciativa, um programa de mentoria para jovens designers de origens socialmente diversas, batizado com o nome de sua fundadora. O projeto, explicou ele com evidente entusiasmo, representaria um retorno aos valores originais da marca, buscando democratizar o acesso à excelência no design e artesanato de luxo. Além disso, continuou enquanto seu olhar encontrava o da mãe em busca de aprovação tácita, a empresa iniciaria uma revisão completa de suas práticas de atendimento em todas as lojas globalmente, recentrando-as no princípio fundamental de que respeito pela dignidade humana não era negociável ou condicional. O brilho nos olhos de Maria Helena confirmou que estas iniciativas representavam exatamente o tipo de legado que ela desejava para a marca que havia criado, não apenas como um negócio, mas como expressão de uma filosofia de vida. Uma funcionária jovem, a mesma, que chorava silenciosamente durante o confronto, reuniu coragem para se aproximar timidamente de Maria Helena. Com voz trêmula, mas determinada, ela pediu desculpas não apenas pelo comportamento testemunhado naquele dia, mas pela cultura que havia permitido que tais atitudes florescessem. Sua sinceridade evidente provocou um sorriso gentil em Maria Helena, que estendeu a mão para tocar brevemente o braço da jovem em um gesto de aceitação e encorajamento. Este pequeno momento de conexão genuína entre a fundadora octogenária e a representante da nova geração parecia simbolizar uma possibilidade de redenção, uma ponte sobre o abismo que havia sido dolorosamente exposto naquela tarde. À medida que o sol da tarde começava a baixar, lançando raios dourados através das amplas janelas da loja, Maria Helena e Roberto preparavam-se para partir. O ambiente agora tinha uma qualidade quase celebratória, não a exclusividade artificial, cultivada por barreiras de preço e status, mas a camaradagem genuína que surge quando máscaras sociais são temporariamente abandonadas em favor de interações mais autênticas. Funcionários que, horas antes, haviam se mantido deliberadamente distantes, agora se aproximavam respeitosamente para se despedir. Clientes que haviam testemunhado toda a saga compartilhavam impressões animadas entre si. Até mesmo os seguranças, profissionalmente impassíveis durante a maior parte dos acontecimentos, agora exibiam sorrisos discretos de aprovação. Antes de sair, Maria Helena fez uma pausa diante da vitrine onde a bolsa Borgonha, o catalisador involuntário de toda a situação, ainda repousava em seu pedestal de vidro. Com a naturalidade de quem examina uma extensão de si mesma, ela observou os detalhes da peça, apreciando silenciosamente como seu design original havia evoluído ao longo das décadas, mantendo-se simultaneamente fiel à visão inicial e relevante para novas gerações. Em um impulso, Roberto sinalizou para um funcionário que prontamente abriu a vitrine e retirou a bolsa, oferecendo-a à sua criadora com uma reverência que, diferentemente da performance ensaiada de Cristina horas antes, emanava de respeito genuíno.
Maria Helena aceitou a peça com um sorriso, seus dedos experientes automaticamente verificando costuras e acabamentos com o olhar crítico da artesã que nunca realmente desaparece, não importa quantos anos se passem. Satisfeita com a qualidade do trabalho, ela devolveu a bolsa com um assentimento aprovador, recusando gentilmente a oferta implícita de levá-la consigo. Sua bolsa atual simples, gasta pelo uso, anteriormente julgada como evidência de sua inadequação social, carregava memórias e histórias próprias, explicou ela com um sorriso enigmático. Além disso, acrescentou com uma centelha de humor nos olhos que iluminou seu rosto enrugado, o verdadeiro luxo nunca esteve nos objetos que possuímos, mas no caráter que demonstramos e nas conexões humanas que cultivamos. Esta observação final, pronunciada sem pretensão ou solenidade, mas com a autoridade natural de uma verdade vivida, ressoou pelo espaço como uma bênção e um desafio, um lembrete gentil mas firme, de que, no final das contas, somos definidos não pelos símbolos externos de status que acumulamos, mas pela maneira como tratamos uns aos outros, especialmente quando acreditamos que ninguém importante está observando. Enquanto Maria Helena caminhava em direção à saída, apoiada no braço do filho, não por fragilidade, mas como expressão de conexão familiar, o sol poente iluminou sua figura com um halo dourado momentâneo, uma imagem final que parecia sublinhar, com perfeição poética, a lição central daquele dia extraordinário. A verdadeira dignidade, uma vez restaurada, brilha com luz própria, iluminando não apenas seu portador, mas todos aqueles afortunados o suficiente para testemunhá-la. Então, o que você achou dessa história? Foi de arrepiar, não é mesmo? Quero muito saber a sua opinião, então já deixa aqui nos comentários o que você sentiu vendo essa virada incrível de humilhação para a vitória. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixa o like para apoiar o nosso trabalho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição de respeito e dignidade. Seu comentário e seu apoio fazem toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias que tocam o coração.